Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos Jesus, fala conosco. e adore sempre dizendo: Deus é Deus. É, Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.
A graça e a paz do Senhor Jesus, né? Deus é Deus, né? Se der certo, se der errado, se a gente for para a direita ou para a esquerda, Deus não muda, né? Nós como ser humano, a gente tende a se achar maior do que Deus, né? Achar que Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para eu louvar, Deus tem que fazer isso. Para eu fazer a obra, Deus tem que fazer aquilo. E na verdade não é assim, né? Deus não muda. Se a gente fizer a obra, vai ser bom para nós. Mas se não fizer, Deus vai escolher outro que faz, né? Então, nesse espírito de que Deus é Deus, né? Estamos aqui mais uma noite para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus com estudo da palavra, né? A gente está estudando o tabernáculo, né? O tabernáculo, já estamos no 3º vídeo nesse estudo que a gente vai caminhar para poder entender os mistérios de Deus, o que significa o tabernáculo para os judeus, mas principalmente para nós hoje, né? Porque o tabernáculo fala conosco, né? Então o título hoje é o tabernáculo, a presença de Deus, a nuvem de glória e a coluna de fogo, né? Então vamos orar para que o Senhor venha abençoar esse estudo, que ele seja presente na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E que se há algo que o Senhor coloca no teu coração, alguma necessidade que o Senhor tem no teu coração, se coloca no altar do Senhor, né? Deus pede para a gente fazer isso, né? Ele não é obrigado a atender, né? Como eu já falei, Deus é Deus, mas Deus fala, coloca no meu altar que eu atendo. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eu, Senhor Jesus, é a tua igreja, teus irmãos, meus amigos, Senhor Jesus Cristo amado, para honrar e glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Estamos aqui com o estudo da palavra, Senhor, o estudo do tabernáculo, para conhecer, Senhor, os mistérios, Senhor, que tu deixaste para nós revelarmos através da tua palavra, Deus. Oh, glorioso Deus, que o teu Espírito Santo, Deus, que a tua doce consolação esteja conosco, Deus, nos dando entendimento, Senhor, para compreender as tuas escrituras, Deus, porque tu falaste, Deus, repreendeste, porque aqueles que não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Então estamos aqui, Senhor Jesus, para compreender um pouco mais daquilo que tu deixaste para nós. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Então a gente sempre começa com uma pequena retrospectiva, né, dos vídeos anteriores, para engatar quem está vindo agora pela primeira vez, né? Mas é importante assistir a sequência dos vídeos, né? É importante para a gente ter sequência, né? Então a gente viu no vídeo anterior a ordem que Deus deu para Moisés construir o tabernáculo, né? Deus na fuga do Egito, né? Na saída do povo judeu do Egito, naquela caminhada Deus falou com Moisés, falou, olha, faça um tabernáculo, ou seja, faça um local, né? Prepare um local para que eu possa habitar no meio do povo, né? E o tabernáculo, a gente lembra que o objetivo do tabernáculo, ele tem um objetivo de apresentar um local para se apresentar os sacrifícios a Deus, né? É um local de encontro com Deus, né? Porque justamente esse encontro com Deus, ele era intermediado entre os homens de Deus, primeiro, esse encontro seria intermediado pelos sacerdotes judeus, né? Não podia um homem, um judeu comum ali, entrar no tabernáculo. Só os sacerdotes tinham autorização de entrar no tabernáculo, né? E mediante a apresentação de animais com sacrifícios, né? Essa era
o objetivo de Deus. Eu já expliquei os motivos de se apresentar a Deus com o sangue animal nos vídeos anteriores, né? E vamos para frente aqui, né? Então, tudo isso para agradar a Deus e fazer com que a presença de Deus, né, sempre se mantivesse no povo de Israel, né? Então, o objetivo era estar em comunhão com Deus, estar em obediência a Deus, para que Deus não se afastasse do povo judeu, tá? Claro que somente a apresentação do sacrifício, só a questão, vamos dizer, da ordenação do sacrifício, não era suficiente para agradar a Deus, né? E manter o favor divino do lado dos judeus. Deus, ele queria, além do sacrifício, além das formalidades do sacrifício, né? Deus exigia obediência às leis, né? Porque Deus deu mandamentos e deu as formalidades sacrificiais, né? Os judeus teriam que seguir ambos, né? E era necessária então a obediência aos mandamentos. E era nisso que os judeus mais erraram. Os judeus eram muito diligentes na questão do sacrifício. Eles faziam aquilo com muito esmero, com muito cuidado, com muito cerimonial, né? Porém, o povo falhava na condução das suas vidas, né? O povo e também a classe sacerdotal ali também. Eles erravam na condução das suas vidas, né? Mas enfim, esse é um ponto para a gente poder seguir, mas nós não vamos explorar esse ponto, a gente vai ficar na questão do tabernáculo, né? Então, a presença, uma coisa que é importante, que é o quê? Que a presença de Deus no povo de Israel sempre foi visível, desde a saída do Egito. Desde a saída do Egito, em que o judeu era um povo escravo, né? E enfim, veio as pragas do Egito, Moisés falando com o faraó, enfim, essa história é bem conhecida, né? Então, desde a saída do povo judeu lá do Egito, a presença de Deus era visível. Por quê? Porque desde a saída do Egito, em que o profeta Moisés liderou o povo, havia uma coluna de fogo à noite e uma nuvem e uma coluna de nuvem guiando o povo judeu pelo deserto. Então a presença de Deus era visível, né? O povo judeu viu aqueles milagres, aquelas maravilhas, né, as pragas do Egito, mas ao sair do Egito, a presença de Deus era visível e 100% do tempo. Ou seja, aquele povo contemplava dia e noite a presença e a proteção de Deus em suas vidas, né? Então, naquela caminhada do deserto, naquela preocupação da caminhada do deserto, eles estavam conscientes de que Deus estava com eles, né? Porque quando o povo via aquela nuvem, porque veja, aquela nuvem, ela não é uma nuvem natural, ela não é uma nuvem, que o Senhor pegou ali do céu ali e posicionou. Não, é uma nuvem em forma vertical, em forma de coluna. É uma coluna, é uma nuvem que não é natural, tá? Então, esse fato realmente é uma coisa que não se confundia com outras nuvens do céu. Não se podia confundir, porque era uma coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite, né? Então aquela coluna ficava disposta na forma vertical. Os judeus sabiam que Deus estava com eles. Então aquela coluna era presente, seja nuvem ou seja de fogo, era presente. Vamos lá ver a Bíblia, lá em Êxodo 13. Vamos abrir a Bíblia, nós temos que ver, né? A presença de Deus constante com o povo judeu, desde a saída do Egito. Êxodo 13, do 21 ao 22, bem rapidinho. Êxodo 13, 21 ao 22.
E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Então, essa era a garantia do povo judeu ali no deserto. Eles estavam preocupados, óbvio, com os perigos do deserto, as dificuldades do deserto, mas o Senhor, ele se fazia presente ali dia e noite, né? Visivelmente naquela coluna de nuvem e coluna de fogo, né? E só para pontuar, antes do tabernáculo, né, Moisés se encontrava com Deus, né, onde Deus passava as leis para Moisés, as estratégias para Moisés, o direcionamento para Moisés. Ele se encontrava numa tenda fora do arraial, ou seja, naquele acampamento ali do povo judeu. Moisés armava uma tenda, era uma tenda pequena, né, em que Moisés ele individualmente poderia armar aquela tenda, tá? E a coluna de nuvem e a coluna de fogo estava sobre a tenda de Moisés, né? Então Moisés encontrava-se com Deus em uma tenda fora do arraial, e aquela nuvem tomava a tenda em que Moisés estava, tá? Então a nuvem era, vamos dizer, visível para o povo. Olha, Moisés está falando com Deus, Deus está com Moisés, a coluna está ali com Moisés, né? Vamos confirmar lá em Êxodo 33, Êxodo 33, versículos 7 ao 11. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. Estou lendo lá em Êxodo, capítulo 33 de Êxodo, versículo 7. E chamou-lhe a tenda da congregação, ou a tenda do encontro, em outras traduções. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé à porta da sua tenda. Ele leva para Moisés pelas costas até que ele entrava na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Quer dizer, quando Moisés ia se encontrar com Deus, era naquela tenda pequenininha que Moisés armava ali fora do acampamento deles ali. E a coluna de nuvem entrava quando Moisés estava na tenda. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Então, era essa autoridade que Moisés tinha. A autoridade de Moisés era uma coisa visível, né? Ninguém questionava a autoridade de Moisés. Por quê? Porque o pessoal estava vendo Moisés se deslocando e a nuvem, vamos dizer, representando ali a presença de Deus, estava na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem tomava a tenda. Então a autoridade de Moisés para transmitir os mandamentos vem daí. Todo o povo obedecia ali. Você vê que o pessoal fala, no versículo ali, diz que quando Moisés entrava na tenda, todo mundo ficava na sua tenda ali e adorando a Deus. E adorando a Deus, aguardando ansiosamente o que Deus tinha falado com Moisés, né? Então o povo sabia então que Deus estava falando com Moisés. E Moisés reproduziria as ordenanças e mandamentos de Deus para os judeus, né? Então, sabia que as ordenanças que Moisés traria era coisa de Deus, não era coisa de Moisés, né?
aí, numa dessas visitas de Deus a Moisés, Deus manda construir o tabernáculo. Falei no vídeo anterior, né? Só que com a construção do tabernáculo, aquela nuvem que estava na tenda de Moisés se deslocou para o tabernáculo. Se deslocou para o tabernáculo, que era o local em que Deus dizia que iria receber os sacrifícios e a intermediação dos sacerdotes. Então essa nuvem pairou sobre o tabernáculo e cobriu sobre toda a tenda. Então deslocou aquela nuvem, deslocou aquela coluna de nuvem, deslocou da tenda de Moisés, que ficava fora ali do acampamento do arraial, né, para o centro do tabernáculo, né, em cima do tabernáculo. A gente tem que se colocar no lugar dos judeus, né? Quer dizer, aquela nuvem se deslocando, pairando sobre o tabernáculo, né? Vê quantas maravilhas o povo judeu estava vendo, estava presenciando, né? Maravilhas sem igual, né? Era todo dia uma maravilha, né? Aquele espetáculo daquela nuvem, né? Antinatural. E de noite, aquela nuvem ali, ela se, vamos dizer, se iluminava, ela parecia uma coluna de fogo, né? Então, realmente é uma coisa, a gente tem que imaginar a beleza daquilo ali. O camarada ali, às vezes, capinando, fazendo uma colheita, alguma coisa, ele está vendo, olha, Deus está ali. Deus está me observando, Deus está cuidando de mim. Né? Deus está cuidando do povo, né? O camarada ia sentar ali numa fogueira, alguma coisa, era até uma forma de evitar o povo falar bobagem, porque a nuvem, a coluna de fogo estava ali, o povo sabia que Deus estava ali, né? Então essa estratégia de Deus estar na presença ali 100% é para deixar o povo de Israel de forma ordenada, para vamos dizer, organizar o povo, deixar o povo do jeito que Deus queria, né? Então vamos lá, o deslocamento da nuvem, lá em Êxodo 40, vamos lá em Êxodo 40, a gente está trabalhando bastante com a Bíblia, Êxodo 40, vamos lá do versículo 33 ao 38, Êxodo 40, 33 ao 38. Levantou-se também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina na porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra, finalizou o tabernáculo, ou seja, olha, acabou a obra, vamos inaugurar, né? 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha a presença de Deus ali, né? Deus não se retirou. Nessa caminhada do deserto, né? A coluna de fogo e a nuvem não saiu da presença do povo de Israel. Percebam que no versículo 35 ali, né, a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, essa nuvem não era exatamente a glória de Deus. A nuvem foi utilizada para conter a glória de Deus. Essa nuvem estava ali disponível no dia a dia, não era novidade para os judeus a nuvem, né? Porém, a glória de Deus, ela sim se fazia presente de forma poderosa,
né? Tanto que Moisés não podia entrar na tenda. Lá no 35, Moisés não podia entrar na tenda. Então, por quê? A nuvem, ela estava sempre lá, então podia-se entrar, com a nuvem lá podia-se entrar. Mas a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, o esplendor da glória de Deus é que, em momentos específicos, né, é que evitou de Moisés, de possibilitar Moisés entrar na tenda, de tão esplendoroso que foi. A gente sabe disso porque o que acontece? Quando Salomão inaugurou o templo, né? Porque o tabernáculo é o local de sacrifício móvel, tá? No deserto ali, arma um dia aqui, outro dia ali, outro dia acolá, outra semana no outro lugar. Vamos dizer, é móvel, né? O local de sacrifício. O templo é o local fixo. É o local fixo. Ali em Jerusalém, Deus mandou Davi, e a execução feita por Salomão. Olha, aqui em Jerusalém você vai fazer um templo, que aí é o local de sacrifício fixo. E quando Salomão inaugurou o templo, lá em Jerusalém, né, também a glória do Senhor esteve presente. A glória do Senhor estava presente, tanto que Salomão não podia entrar no templo. Por quê? A glória de Deus, o esplendor de Deus evitou, não conseguia. É como a gente olhar para a luz do sol, a gente não consegue. Se a luz do sol, que está distante, que está longe, a gente não consegue ver, imagina a glória de Deus. Ele que fez o sol, Ele que fez tudo. Então, esse esplendor evita, você não consegue estar face a face com esse esplendor, com a glória de Deus, né? Só que no templo de Salomão, teve o mesmo esplendor, a mesma glória de Deus, porém a nuvem não estava. Lá no templo de Salomão, essa nuvem já não estava. Por quê? Essa nuvem foi uma estratégia do deserto. Foi uma estratégia para aqueles 40 anos no deserto. E veja ali no 36 e no 37, no versículo 36 e 37, que essa nuvem ela tinha a função de GPS, né? Era um Waze ali para eles, né? Era um GPS para eles ali no deserto. Porque quando a coluna de Deus avançava, o povo de Deus ali empacotava as coisas, né? Empacotava o acampamento e seguia a nuvem. Então a turma, se a nuvem movimentou, eles tinham que levantar acampamento e falar, não, vamos atrás da nuvem. E quando a nuvem parava, aí eles desempacotavam ali todo, as tendas, tudo, né? Os pertences deles ali, e aí montava acampamento, e aí montava novamente o tabernáculo, né? Então os levitas, que é a tribo de Israel, designada para mexer nos elementos ali do tabernáculo. Então os levitas, eles desempacotavam, tirava a madeira, tirava a cortina, tirava a tenda, tirava as amarrações, a corda, tudo, né? Então, para mexer no templo, quem mexia no templo eram os levitas, né? Uma tribo destacada para esse serviço, né? Então, dessa forma, a presença de Deus estava visivelmente no centro do acampamento em todos os momentos. E de fato a presença e a glória de Deus estavam expressadas naquela nuvem e na coluna de fogo. Veja que na inauguração do tabernáculo, a glória de Deus estava contida na nuvem, né? Da mesma forma, aí nós já estamos entrando em tipologia de Cristo, né? Da mesma forma, a glória de Deus foi expressada através de Jesus Cristo.
Olha só a tipificação, né? Quando a gente fala que o centro da Bíblia é Jesus, é por isso. Porque muitas estratégias que Deus fez com o povo judeu estava direta ou indiretamente apontando para a estratégia maior, né? O objetivo maior, que é apresentar o seu filho como Salvador, né? Então, da mesma forma, a glória de Deus foi expressada através de Jesus Cristo, né? No tabernáculo, naquela inauguração, a glória de Deus estava contida na nuvem. E quando o Verbo se fez carne, a glória de Deus estava contida em um recipiente biológico, olha só, né? Enquanto era um recipiente, vamos dizer, na inauguração do tabernáculo, a glória de Deus era um recipiente ali de H2O, né? de nuvem vaporizada, né? Jesus, ele foi um recipiente biológico, o corpo humano foi um recipiente biológico, Jesus Cristo, né? Estou falando essa linguagem que não é comum, né? Mas o conceito é esse mesmo, né? Veja que o apóstolo João, ele entendeu isso. Ele entendeu exatamente do jeito que eu estou dizendo aqui. O apóstolo João entendeu e se escreveu. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, não precisa abrir, eu tenho aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Pai. Então a glória do Pai se fez carne, né? A glória do Pai se fez carne, cheio de graça e de verdade, né? Então é maravilhoso quando a gente começa a entender, fazer esses relacionamentos entre as estratégias de Deus, vamos dizer, intermediárias, né? Porque o tabernáculo é intermediário, o povo judeu é intermediário, a saída do Egito é estratégia intermediária, o objetivo final é apresentar Jesus. E voltando ao tabernáculo, a nuvem foi utilizada para que a glória de Deus se manifestasse aos homens. Pois se não fosse a atenuação da nuvem, o fulgor da manifestação resultaria em aniquilação do espectador. Então você vê que é aquela coisa, se não tivesse a nuvem ali, a glória de Deus aniquilaria, fulminaria todo mundo, né? Porque ninguém pode ver a glória de Deus face a face. Ninguém pode ver, ninguém consegue, ninguém resiste a enxergar a glória de Deus face a face. O profeta Isaías ficou com medo. Quando ele vislumbrou ali a glória de Deus, ele ficou com medo, temeu pela própria vida. O apóstolo João, quando ele foi arrebatado, ele visualizou ali a glória de Deus ali de relance e adorou, se prostrou, porque é uma coisa maravilhosa. O homem não conseguiria resistir à visão da glória de Deus diretamente. Lá no 35, de Êxodo 40, 35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então a nuvem estava em cima, e a glória de Deus dentro do tabernáculo. Nem Moisés poderia entrar. Tal momento de esplendor, na inauguração do tabernáculo. Veja que Moisés colocou a última cortina ali, né? Pendurou a cortina, opa! Deus já falou, opa, a inauguração é agora, não fica para o dia seguinte não, a inauguração é agora. Acabou, colocou, estendeu o último varal de cortina ali, já vai inaugurar. Você vê que Deus não perdeu tempo, não perdeu tempo. Uma coisa importante é que a glória de Deus é costumeiramente mencionada em pregações, em músicas, enfim, com o nome hebraico Shekinah, né? Então Shekinah usualmente é traduzido como a glória de Deus, né? Vale dizer que esta palavra não tem na Bíblia, no original hebraico.
Não está escrito ali no versículo Êxodo 40, 35, a glória de Deus, o Senhor, enchia o tabernáculo. No original hebraico, não tem o Shekinah, não tem essa palavra lá, né? A palavra que está lá é Kabod Yavé. Agora, por que mudou? Porque os judeus, eles tinham medo de falar a palavra glória de Deus. Eles tinham medo de ser fulminado. Eles tinham medo vamos dizer, falar o nome de Deus em vão. Então eles não falavam a palavra que foi escrita, Kabod Yavé. Eles substituíram por Shekinah. Então, para escrever, para literatura, não para copiar a Bíblia. Para copiar a Bíblia, eles escreviam Kabod Yavé. Mas para transmitir a palavra de Deus, ou para fazer outros escritos, eles usavam a palavra Shekinah. Tá? Então, Shekinah e Kabod Yavé são as palavras, são os sinônimos que significam a glória de Deus. Mas é importante dizer que o original, a palavra original é Kabod Yavé. Tá? E outra coisa importante para se considerar, igreja, é que, isso eu já comentei, eu estou reforçando aqui, né? Que a nuvem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo é uma coisa só. Não são dois fenômenos distintos. É a mesma coluna. Só que de dia ela tem aparência de nuvem. De noite ela tem aparência de fogo, né? Então a nuvem ela era talvez branca ou talvez acinzentada, como a gente vê as nuvens do céu, não sei qual exatamente a tonalidade da nuvem, né? Mas era aquela coisa vertical, vamos dizer, branca ou acinzentada. E de noite ela era como vamos dizer, um espetáculo, era um verdadeiro espetáculo pirotécnico todo dia ali, para os judeus, né? É uma coluna de fogo. Lá em Números 9, nós vamos ler, explica mais detalhadamente isso. Deixa eu posicionar aqui que está caindo aqui. Pronto. Eu estou cada vez menor aqui. Maravilha. Vamos lá em Números 9, 15. Ali está bem detalhado que a nuvem e a coluna de fogo é uma coisa só. Não são, sai a nuvem e entra a coluna. Não, é uma coisa só. Números 9. Números 9, versículo 15 e 16. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Era assim de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Então, era uma coisa só. De dia, aparência de nuvem. De noite, aparência de fogo. Né? Eu tenho essa ilustração aqui, ó. Eu tenho essa ilustração aqui do tabernáculo. Uma ilustração bem bonitinha aqui. Tem os sacerdotes aqui que parecem um Playmobil, né? Mas aqui está o tabernáculo. E a nuvem, isso aqui não é chaminé, não estou fazendo churrasco aqui não. Tá? A queima dos animais era aqui, ó. O altar do holocausto era fora. A queima dos animais, vamos dizer, a fumaça gerada pelos animais era aqui. A coluna de fogo era aqui. Aqui dentro não havia, não há sacrifício de animais aqui dentro do tabernáculo. Então essa coluna, a gente não sabe se ela é fininha, se ela é um pouco mais grossa, mas ela, como o texto diz, ela é vertical, coluna, né? Então veja que de dia era branquinho assim, de noite aparência de fogo, ou seja, é uma coisa maravilhosa ao espectador judeu
da época, né? Então, para concluir, a nuvem e a coluna de fogo são tipificações tanto de Jesus Cristo como do Espírito Santo, né? São tipificações, ou seja, são mistérios que Deus colocou que já estava apontando ali de como seria Jesus. No vídeo anterior eu já disse que Jesus ele foi o sacerdote e o sacrifício, as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, a nuvem e a coluna de fogo também é uma tipificação de Jesus Cristo. Veja que a nuvem, na inauguração do tabernáculo, a nuvem conteve a glória de Deus, assim como Jesus foi a encarnação da glória de Deus. Lá em João, diz isso. A nuvem foi o sinal constante da presença de Deus junto com o povo judeu. Quer dizer, Deus estava mostrando, eu estou aqui, eu não vou abandonar, eu estou com vocês aqui, eu tirei de vocês lá do Egito, vocês estavam na escravidão ali, mas eu não tirei vocês de lá para morrer aqui no deserto, eu estou com vocês aqui. Então, da mesma maneira, Jesus disse que enviaria o seu Consolador. Jesus falou, olha, eu vou embora, mas eu vou mandar um Consolador e ele nunca vai sair mais da presença de vocês. Então, assim como o povo judeu tinha aquela nuvem acompanhando, né? O crente, aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, tem a presença do Espírito Santo na sua vida todos os dias. Nós não somos órfãos de Deus em nenhum momento. E isso que é importante, a gente valorizar. Em todos os momentos Deus está conosco. Então, se a gente está... o judeu naquela época estava fazendo os afazeres, a coluna de fogo estava ali. A coluna de nuvem estava ali. Da mesma maneira, agora, nós estamos fazendo nossos afazeres, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus está conosco. Ele nos guia em nossa caminhada com Cristo. Veja as palavras de Jesus, descritas lá, Evangelho de João 16, capítulo 16, do 12 ao 14. Eu trouxe aqui. Palavras de Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Portanto, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo vai guiar a gente. Ele vai guiar a gente. Ele guiou o povo no deserto. Ele guiou, era o GPS lá. Aonde a nuvem ia, o povo ia atrás. Da mesma maneira, o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quer dizer, o Espírito Santo fala com a gente. Aonde a gente tem que caminhar, para onde a gente tem que ir. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai reto. Então, o nosso GPS é o Espírito Santo. O GPS do povo judeu no deserto era a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E Jesus prometeu que nunca ia sair da presença, assim como a coluna de nuvem e a coluna de fogo estavam com o povo em todo momento. O Espírito Santo está em todo momento conosco. Lá em João 14, 16, 17 diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
É como eu disse, Jesus vai, mas ele vai deixar o Consolador. Ele não vai deixar o povo sem bússola, sem GPS. O Espírito Santo é o nosso GPS hoje. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então só pode conhecer o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não conhece. Essa é a maravilha de Deus. Então, Jesus foi a encarnação da glória de Deus. O Espírito Santo, ele vem a ser a nossa bússola. E o sinal de que não vai nos abandonar nunca. Né? Outra característica da nuvem e também do Espírito Santo é a proteção. É a proteção. Porque aquela nuvem, ela tinha uma função de proteção. Você vê que a coluna de fogo iluminava durante o dia. Mas a coluna de nuvem, ela ficou, vamos dizer, quando o povo saiu do Egito, Faraó mandou perseguir, falou, não, persegue aquela turma ali que nós vamos matar eles lá, vamos dizer, na saída da cidade ali. Na saída, na fuga, nós vamos matar aquele povo ali. Então, Faraó mandou o exército dele atrás do povo de Israel. Só que aquela coluna de nuvem, ela estava entre o exército e o povo judeu. O povo judeu não tinha arma, não tinha nada, eles estavam ali, ele era povo escravo, não teria condição nenhuma se tivesse um confronto entre os egípcios, que eles tinham lá aquelas bigas, cavalo, lança, enfim. Então o que acontece? Se tivesse uma briga ali, uma luta, não sobraria nenhum judeu. Mas a coluna de nuvem, ela ficou interposta e confundiu o povo judeu, o exército de Faraó. Confundiu enquanto o povo judeu estava fugindo. Então, a coluna de nuvem faz uma função de proteção, né? Assim como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso protetor também. Olha só, em João 14, 26, 27, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Eu vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como a mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, não é para a gente ficar preocupado. O Espírito Santo está conosco. Ele vai guiar tudo. A condução dele é a nossa proteção. Então, para ensinar todas as coisas. Por isso que todo estudo aqui eu peço para que o Espírito Santo esteja conosco aqui nesse momento. Para que eu, na hora de selecionar o texto, trazer aqui para vocês, esteja realmente falando aquilo que o Espírito Santo quer falar. Então, igreja, essa tipificação, Jesus Cristo, o Espírito Santo, com a coluna de nuvem, a coluna de fogo, você vê que ela tem bastante relacionamento. E ela sempre apontando para Jesus Cristo. Toda a estratégia que Deus fez com o povo judeu é com o objetivo de apresentar Jesus, né? Eu vou ficar por aqui hoje, vou trazer mais tipificações de Jesus, mais elementos do tabernáculo, vocês viram aqui. A gente vai falar depois dos elementos do tabernáculo.
da cortina, do altar do holocausto, o que tinha aqui dentro, enfim, a porta, que é muito importante, né? O trabalho sacerdotal, como eram feitos os sacrifícios, né? Então nós vou continuar fazendo essa tipificação de Jesus, porque essa tipificação, ela foi, vamos dizer, confirmada naquele versículo que eu comentei no vídeo passado, em que quando Jesus morreu na cruz, o véu do tabernáculo, a cortina grossa aqui do tabernáculo se rasgou. Quer dizer, Deus, ele já indicava ali essa tipificação do tabernáculo. Eu agradeço em nome de Jesus a presença de todos, que a gente possa crescer espiritualmente, que o Espírito Santo possa crescer na nossa vida, através do estudo da Tua Palavra. Eu vou encerrar aqui com a divisa cristã. Deus abençoe a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos, que o Senhor, vocês possam ter um excelente sexta-feira, final de semana, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe.